Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Janilson, estou aqui mais uma vez para trazer um assunto de suma importância para falar um pouquinho sobre a divindade de Jesus Cristo, né? E se você é novo em nosso canal, por favor, se inscreva para nos ajudar a promover esse site, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos abrir. Até uma página aqui da Testemunho de Jeová, onde eles falam um pouquinho sobre Miguel, né? Quem é o arcanjo Miguel, um exemplo, né? Quando aqui logo na introdução do site, eles falam sobre a criatura espiritual chamada Miguel, né? Antes de esboçar, eu queria parabenizar o site deles, né? Que por fim tem muitos conteúdos lá que nós podemos tirar grande aproveito também, entendeu? E o que acontece? Sobre o que eu vou mostrar para vocês aqui, que eles falam que Miguel é Jesus, né? E de fato Miguel é Jesus mesmo. Então tem muitos textos lá que fala quem é o arcanjo Miguel, né? Agora, se nós adentrarmos aqui no decorrer da escrita que eles colocaram aqui, diz assim, ó: a criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia, mas quando é mencionada está sempre ligada, está sempre em ação. No livro de Daniel, Miguel guerreia contra os anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. E em Apocalipse, guerreia contra o diabo e seus demônios. Por defender o governo de Jeová e lutar contra os inimigos de Deus, Miguel faz jus ao significado de seu nome. Quem é semelhante a Deus? Mas quem é Miguel? Eles fazem uma pergunta, né? Então, vamos considerando isso que eles falaram, eu concordo plenamente em partes, né? Que realmente é bíblico isso, né? Que em relação a isso que eles falaram sobre a disputa de Miguel e Satanás, como todos nós sabemos, né? Como está escrito em Apocalipse e outros textos da Bíblia, né? Agora, o que eu queria enfatizar é sobre a criatura. É Jesus a criatura? Né? Então, eles têm como base para enfatizar dizendo que Jesus realmente é ou não criatura, ou seja, criado como os anjos. Então eles têm como o livro de Hebreus, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, e os versículos, a partir do versículo 4, né? Diz assim, ó: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, né? Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? Então, logo introduzindo aqui, ó, feito, quer dizer, é ato que foi feito, que foi criado, né? Ou seja, feito mais excelente do que os anjos, quer dizer que isso foi criado, né? Esse texto dá a entender isso mesmo, que Jesus foi criado. E outra vez, aqui, no versículo mais embaixo, diz assim, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Aqui já entra meio que uma tradição nesse texto aqui, né? Ora, quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade, né? E o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, tu ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros, no caso, os anjos, né? Então tá, o versículo 10 para concluirmos, até o 10 e 11, né? E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos.
e eles perecerão, mas tu permanecesses, e todos eles, como roupa, envelhecerão. É impressionante esse texto aqui. Se a gente for ler ele isolado, por exemplo, se não pegarmos outro texto, dá para entender parcialmente que realmente Jesus foi criado. Será que realmente ele foi criado mesmo? Então tá. Depois eu vou voltar nesse texto aqui, depois que nós lemos o texto as referências e base desse texto aqui, tá? Então, vale a pena lembrar que os discípulos que estavam ao lado de Jesus, que sempre viveu com Jesus, nem eles mesmos, em relação à adoração, eles adoraram Jesus como Filho de Deus. Porque eles não tinham certeza realmente se Jesus era mesmo, se era ou não filho de Deus. Eles tinham uma dúvida em si. É claro que no final da jornada, no final, que quando talvez um pouquinho antes de Jesus subir ao céu, ou posterior que Jesus subiu ao céu, eles creram que tiveram conclusão que realmente Jesus era Deus, tá? Que era o Filho de Deus e que era digno de ser adorado. Então, não era costume da época as pessoas adorarem pessoas, ou seja, desculpem, era costumes na época as pessoas adorarem, não adorar, prostrarem, prestar reverência, né? Por exemplo, os japoneses, quando chega alguém, eles inclinam a cabeça virada por terra, cumprimentando a pessoa, mas isso não significa que essa pessoa está adorando, entendeu? Então, aqui no finalzinho, que eu achei muito, muito interessante, um comentário de um rapaz, que ele até diz o seguinte, ó. Vamos ler só esse finalzinho aqui, ó. Vemos então que, mesmo no final do ministério terrestre do Filho de Deus, os discípulos não tinham pleno conhecimento sobre Jesus, o qual tinha saído do Pai, mas muito menos do que Jesus era o próprio Deus. Por isso, nem eles, nem pessoas que também se curvavam e reverenciavam a Jesus estavam em tais situações adorando o Filho de Deus como o Deus Todo-Poderoso. E diante delas, os opositores certamente teriam acusado de idolatria, mas não o fizeram, pois o Senhor estava sendo reverenciado de uma maneira peculiar aos costumes da religião daquela época e pelo que ele verdadeiramente representava para aquelas pessoas que diante dele se curvavam, tá? Esse aqui está na revista site Adventista, tá? www.adventistas.com, né? Então, agora voltando aqui na Bíblia, o que nós acabamos de ler aqui, quais dos filhos que é digno de ser adorado, como está aqui, ó, quem é digno de adoração? Aqui, ó, e outra vez, ao introduzir no mundo, no versículo 6, né? O primogênito diz a todos os anjos que de Deus o adorem, tá? Vamos lá. Vamos ler Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Vamos lá, Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Colossenses. Opa, peraí, eu estou no livro, busca errada. Vamos lá. Ó, Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora? Aqui está dizendo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui está falando da pessoa de Jesus Cristo, né? Peraí, e agora, hein? Jesus foi criado ou não foi criado? Agora, gente, Hebreus capítulo 1 e versículo 4, a partir do versículo 4 que nós lemos, se nós, o autor desse livro, ele está fazendo menção do livro de Salmos. Você pode abrir aí Salmos, né? Capítulo 45 e versículo 7. Olha o que diz aqui em Salmos 45, versículo 7. O teu Deus, ó Deus, subsistes pelo século dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino.
amaste a justiça e odiaste a equidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo e de alegria, mais do que os teus companheiros. Impressionante, né? Então, por que que está escrito assim, ó, ele foi criado lá na frente, ele foi gerado? Gente, Jesus, ele tornou-se pouco menor do que os anjos, foi na encarnação. Pronto, é simples de entender. Foi na encarnação que Cristo tornou-se inferior, entre aspas, aos anjos, né? Para nos igualar. Ou seja, que Cristo veio, o objetivo dele era para vir na terra para nos salvar. Para morrer na cruz para nos salvar. Então, teve momentos que quando Cristo encarnou, por exemplo, ele se tornou, porque lá fala, me tornei como filho. Então, no plano elaborado para salvar a humanidade, muitos antes, bem antes da fundação do mundo, quando Deus, antes mesmo de criar a terra, então Deus Pai, ele se tornou Deus Pai, e o Deus Filho se tornou Deus Filho. Quer dizer, Deus Pai não se tornou Deus Pai, claro que não, ele já é Deus. Então o Filho se tornou Filho na submissão. Então o Filho é submisso geralmente ao Pai. Então o próprio Deus diz assim, você Deus, Jesus Deus, você vai ser submisso a mim. Então você vai lá na terra, vai se esvaziar de livre e espontânea vontade, tá? Você vai de livre... Claro, Jesus veio para cá de livre e espontânea vontade para morrer na cruz do Calvário. Então, quando Cristo venceu, completou o seu ministério aqui na terra, ele encarnado, então ele voltou para o céu. Quando ele voltou para o céu, ele tornou a posição que era antes. Então, onde ele já era Deus. Então, ele voltou na posição que era antes. A prova, gente, vocês podem ler no mesmo livro que causou digamos assim, uma confusão entre aspas, né? Essa confusão entre aspas está em Hebreus 2, versículo 9, que tem a resposta de Hebreus 1, versículo 4 e diante, né? Por exemplo, vamos ler lá Hebreus novamente, tá? Hebreus 2, e versículo 9. Diz assim, ó. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A resposta está aqui, ó. Vou ler novamente. Porém, ó, vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. Gente, antes mesmo de Jesus ter vindo para cá, ter sido um pouco menor que os anjos, ele já era Deus. Então ele se tornou homem, que sentia dores, que tinha mortes, etc. E aqui, gente, depois que ele venceu, Jesus, coroado de glória e honra, quer dizer o quê? Na cruz do Calvário ele foi coroado, entendeu? E foi ser coroado no céu também, claro, foi coroado no céu, ele é o rei. Por causa das paixões da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então nenhum anjo na terra poderia morrer na cruz do Calvário, a não ser o próprio Deus. Então, o Deus, quando ele fez o mundo, ele experimentou a guarda do sábado, um exemplo, né? Para guardar, não que ele cansasse. Eu pergunto, Deus cansa? Claro, eu não estou juntando uma coisa com outra aqui. O que está a ver com o sábado? Não, gente. Eu quero enfatizar a palavra cansaço. Que Deus descansou no sétimo dia, mas Deus não cansa. Então, é o mesmo pensamento que nós temos que Deus não cansa. Eu vou dizer para você o seguinte, que Jesus se esvaziou, o Deus se esvaziou, tornou-se posição de filho do homem para salvar-nos do pecado. João capítulo 1 é claro também. Vai tirar mais a nossa dúvida. João capítulo 1, né? João capítulo 1, versículos 1 e 3, diz assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Tá claro. Esse texto aqui está muito claro que na fundação do mundo Deus estava. Então, gente, quando a gente pega lá a nossa Bíblia e ler, fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, então quer dizer que pode existir 2 ou 3 pessoas ali. Então, façamos o homem a nossa imagem. Então, descarta a possibilidade de o homem, né, que o anjo estava ali com Deus. Os anjos comuns estavam ali com Deus na criação do mundo. Não. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não dos anjos. É óbvio que o anjo foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Óbvio, né? Mas esse texto retrata a Deus e não aos anjos, tá? Então, gente, Jesus, ele é sim o Deus e ele pode ser sim adorado e ele não é criatura. E ele não foi criado. Ele foi gerado. Ele se tornou, ele foi encarnado, né? Então, um único ser vivo que pode ser adorado é somente Deus. E Jesus, ele não é criatura, ele não foi criado. Que Deus abençoe, eu espero ter ajudado a vocês. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal. E muito obrigado e até a próxima.